Colégio da Polícia Militar do Paraná, Coronel PM Felipe de Souza Miranda, apresentando o trabalho de filosofia, orientado pelo professor Dr. Ademir Pinheiro Mendes. Alunos: Lucas Cazul, Natália Puglia, Viviane Bialski. Nosso trabalho vai ser sobre Rousseau. Comparado com os demais iluministas, Rousseau teve seu passado peculiar. Ele era filho de relojoeiro, genebrino, ele não era francês, como alguns acham, ele era suíço. Ele era órfão de mãe e foi andarilho desde cedo. Ele era, para a época, é considerado hoje como se fosse um mendigo. Ele não teve residência desde os 18 até os 38 anos. Exerceu inúmeras profissões e não manteve residência fixa. 3 anos após ter escrito o segundo discurso, rompeu definitivamente com sua vida mundana. Apesar da vida instável da origem plebeia, frequentou Paris. Foi hóspede de Hume em Londres e conviveu, às vezes, intempestivamente com Voltaire, por exemplo, com os maiores intelectuais da sua época. Como sabemos, o século XVIII representou um momento de intenso movimento intelectual, cuja maior expressão ocorreu na França. Este país, nesse século, vivia uma enorme contradição. Se a burguesia assumia progressivamente o principal papel na economia francesa, a ideologia dominante ainda era ligada ao antigo regime, cujas instituições sociais e políticas eram remanescentes do feudalismo. As contradições foram se aguçando até a luta final, liderada pela burguesia com o apoio do operário e dos camponeses, contra as instituições dominantes, que culminou com a Revolução Francesa. Rousseau é ator singular nesse cenário filosófico e político, tendo assumido características especiais, pois, se por um lado combate o antigo regime, é crítico em relação à nova ideologia emergente naquele momento. Sua posição foi de reserva e independência em relação ao iluminismo, que ele censurava por elevar a razão à categoria de verdadeira deusa, o que não implica afirmar que Rousseau negasse racionalismo. Os ventos da modernidade trouxeram consigo o justnaturalismo e as ideias liberais. O justnaturalismo moderno é caracterizado pela ideia racional de um direito original, fundante e universal, conhecido como direito da natureza. Esse direito pressupõe a existência originária de homens que vivem em um estado pré-social, conhecido como estado natureza, no qual os homens gozam de ter direitos inalienáveis. Para garantir esses direitos, ameaçando pelo estado de guerra ou pelos apetites humanos devido à fragilidade do estado de natureza, foi necessário aos homens, por meio de uma espécie de contrato, ingressarem em uma ordem civil, na qual esses direitos seriam invioláveis. Nesse caso, a propriedade é interpretada como um direito inviolável. Como no estado de natureza não é possível garantir a propriedade como direito natural e inviolável, é preciso uma associação civil que garanta a partir de leis estabelecidas a inviolabilidade da propriedade. Praticamente todos os justnaturalistas seguiram à risca esse modelo, exceto Rousseau, para quem o estado de natureza é a garantia de dois princípios inalienáveis: a liberdade e a igualdade. Princípios estes violados com a formação da sociedade civil e a instituição da propriedade. Tal violação é descrita por Rousseau em seu discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Para restabelecer a ordem, seria preciso um contrato social, pelo qual fossem assegurados a liberdade e a igualdade. Tal ordem é expressa por Rousseau em seu Do Contrato Social, de 1762. A origem natural do homem é uma história hipotética, que Rousseau desenvolve através de uma cadeia de raciocínios, afastando a autoridade dos fatos e dos livros científicos e buscando respostas na própria natureza. Suas primeiras considerações recaem sobre a constituição física do homem natural. Devido às incertezas que os naturalistas de sua época tinham a respeito da anatomia do homem primitivo, Rousseau supõe tal como conhecemos hoje: bípede, utilizando as mãos para manipular coisas e objetos e medindo com os olhos a estação da natureza em sua volta. As intempéries da atmosfera obrigaram esse homem a suportar o calor e o frio.
Para se defender de outros animais ferozes, ele se viu obrigado a correr, pular e subir em árvores e, em determinadas situações, lutar. Por esses motivos, o Rousseau imagina esse homem como uma criatura ágil, forte e robusta. Sobre a infância, a velhice e as doenças, que obviamente poderiam pôr certas limitações, afirma que os dois primeiros estão em conformidade com a natureza. Já o terceiro tem mais a ver com a vida em sociedade, em virtude da extrema desigualdade na maneira de viver. Para resumir o surgimento do homem social, vamos dizer assim: o Rousseau, para ele, a origem das leis e do governo é negativa, pois no resultado final favorece os ricos. As sociedades se multiplicaram rapidamente, o acordo mútuo não impediu os massacres. O principal direito do homem é a liberdade. Os pobres só têm ela a perder, mas pode-se dizer que são escravos. Os povos instituíram chefes para segurar a liberdade e para escapar da escravidão, e não o contrário. Os príncipes devem obedecer às leis, serem submetidos a elas. O direito à propriedade é apenas convicção humana, diz Rousseau, contrariando o que Locke disse. Fim.